Porque uma coisa também que a gente descobre que faz parte da pedagogia do teatro em prisões é ouvir esses nãos que vêm daquelas pessoas, né, das mulheres que estão lá cumprindo pena. Então aquele não para uma pessoa que não pode dizer não para nada, que tem que aceitar tudo o tempo inteiro, para a gente era muito importante. Opa, então pera lá, vamos ouvir, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Eu sou o Vicente Concílio, eu sou professor do Departamento de Artes Cênicas da UDESC, onde eu coordeno o projeto de pesquisa Infiltrações das Artes Cênicas em Espaços de Privação de Liberdade. Bom, atualmente então quem que está envolvido nessa empreitada toda é eu, a Carol e o Vicente, no Presídio Feminino. Apesar desse momento da pandemia a gente não está podendo trabalhar efetivamente lá dentro. Oi, eu sou a Naguissa, eu sou professora de teatro, integrante do grupo de pesquisa de teatro na prisão e integrante da companhia Cia Cara de Boneco. Eu acho que uma das coisas que são fundamentais a gente falar primeiro é a questão do tempo, né? Como a gente precisa de um trabalho a longo prazo para conseguir desenvolver uma disponibilidade naquele grupo, desenvolver o vínculo naquele grupo. Olá, eu sou Carol, eu sou doutoranda em teatro aqui na UDESC, trabalho com mulheres em situação de privação de liberdade e sou professora substituta na Unespar, na licenciatura em teatro. Bom, eu comecei a trabalhar com teatro e o sistema carcerário quando eu estava na minha conclusão da graduação, né, lá em 2000. E enquanto eu morava em São Paulo, eu pude fazer o meu estágio, né, final do curso de licenciatura em teatro na USP, no Presídio Feminino do Tatuapé. Enfim, fiz meu mestrado e em 2008 eu mudo para Florianópolis e logo que eu mudei para cá como professor aí da UDESC, eu tentei começar a desenvolver um projeto ou de extensão ou de pesquisa no sistema prisional aqui, né? Porque o meu mestrado foi sobre isso, eu pude pesquisar toda a história, né, de ações envolvendo pedagogia do teatro em sistemas, enfim, punitivos lá em São Paulo. Corta, eu só consegui realmente acessar esse contexto aqui em Florianópolis em 2017. Então, desde agosto, a gente conseguiu, né, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, acessar o Presídio Feminino de Florianópolis com a ideia de fazer um projeto piloto, aí com vistas a analisar, né, o que a gente conseguiria desenvolver para, quem sabe, multiplicar para outras unidades e tentar investigar de que forma o teatro podia, enfim, servir, né, de forma útil à vida daquelas pessoas que estão ali, né, cumprindo sua sentença. Então, foi a partir dali que a gente conseguiu, então, encontrar uma vez por semana um grupo de mulheres, né, escolhidas, selecionadas pela própria unidade, de acordo com os critérios que são próprios da instituição. A gente não tem esse tipo de acesso do tipo, só pode fazer tais e tais perfis. Não, quem decide tudo é a unidade. E aí foi nesse panorama que a gente começou então a descobrir que metodologias, que propostas interessam, né, ao grupo e como também construir nesses contextos essas brechas para fazer com que as pessoas possam acessar as unidades prisionais e as pessoas que estão presas também consigam sair de lá para mostrar o trabalho artístico que elas desenvolvem lá dentro com a gente. Então a gente tem as oficinas, essas oficinas aconteciam comigo e com bolsistas, estagiárias, estou falando que foram sempre mulheres. Bom, atualmente então quem que está envolvido nessa empreitada toda é eu, a Carol e o Vicente, no Presídio Feminino. Apesar desse momento da pandemia a gente não está podendo trabalhar efetivamente lá dentro, né? Mas como instituição tem a Secretaria de Administração Prisional, aqui de Floripa, e o nosso projeto de teatro na prisão tem parceria com a Unirio, do Rio de Janeiro, né? A Universidade de lá, e com a Universidade de Michigan, onde a gente faz uma troca de experiências e oficinas de todo o processo que cada um faz, né, aqui, lá no Rio e em Michigan. E não dá para deixar de mencionar também a unidade, que é do Presídio Feminino de Florianópolis, que desde o início está, abrindo espaço para a gente poder estar lá, né. Ao longo do trabalho, aí a gente tem que ir para além do encontro,
né, com elas, né, semanalmente, a gente também busca sempre estratégias de então, opa, vamos mostrar esse trabalho para outras pessoas. Logo de cara, em maio de 2018, março de 2018, a gente recebeu essa proposta de fazer uma mostra, de participar de uma mostra. Então a gente conseguiu organizar ali uma pequena performance a partir dos jogos e atividades que a gente desenvolvia para fazer parte de um evento. E em novembro de 2019, outubro, novembro de 2019, a gente apresentou no Festival Isnara Azevedo o espetáculo Estendemos Nossas Memórias ao Sol. O trabalho pedagógico que acontece dentro de uma unidade prisional, a gente encara como um trabalho artístico que a gente desenvolve, digamos, em qualquer outra situação. E aí, conforme ele vai se desenvolvendo, vão aparecendo os desafios daquele lugar. Então a gente chega com um planejamento, né? Sim. Então a gente começa as oficinas sempre com atividades para a gente conhecer o grupo, para o grupo se reconhecer. E aí, logo de cara, a gente já começa a perceber as especificidades daquele ambiente. Sim. Tem coisas que elas ou não vão querer fazer, né, como qualquer outro grupo, apesar da gente trazer uma proposta talvez bem fechadinha, ou que a gente queira muito trabalhar, e a partir disso a gente tem que, na verdade, ver mais quais são as vontades do grupo, né? Muito menos o que a gente quer, mas muito mais o que faz sentido para aquele grupo. Então, um dos desafios, por exemplo, no início, foi que a gente trouxe umas cenas de uma peça didática, que o Vicente pensou, né, escolheu, e elas não quiseram fazer, assim, não se sentiram confortáveis, e foi interessante que elas trouxeram, né, falaram assim, a gente não quer fazer, a gente não se sente confortável. A gente até tentou, tipo, retomar, né? Por conta do tema, na verdade, né? Então, assim, a gente percebeu que o que acontece, né? A gente começou a fazer propostas mais ligadas a corpo, voz, a explorar, enfim, a expressividade do corpo. A gente percebeu que isso é interessante, elas gostavam de fazer, mas esbarra, digamos, nos códigos de sobrevivência delas, né? Então, quer dizer, eu costumo dizer que dentro de uma unidade prisional, o que sobra para a pessoa é o corpo. Esse é o meu território. Então, quando você entra com o teatro, né, com as práticas expressivas de contato, de troca de olhares, de encostar no corpo do outro, você começa a subverter alguns limites que são muito estabelecidos ali dentro, do tipo, não me encosta, porque se você me encostar, quem te autorizou, o meu corpo é meu. Então a gente já começou percebendo que então temos que ir sutilmente abrindo, né, essa possibilidade. Com essa abertura a gente pensou, o que a gente leva agora para estimular? Vamos pensar num texto. E aí a gente imaginou que o recurso das peças didáticas seria uma possibilidade, pensando sim em fazer um trabalho final, de que, com o texto a gente consegue então organizar uma apresentação, uma encenação. Só que aí a gente esbarrou no quê? No tema da peça, que envolvia um julgamento. Então era muito político, na verdade, no final das contas, né? Não que a gente não soubesse, mas a gente não previu que seria algo que elas fariam, bateriam o pé, né? Não, a gente não se sente confortável. E a gente até, tipo, medo, saiu... Né? Uma espécie de autocensura. Né? Que não vem delas na realidade, né? Mas, enfim, a gente até nessa situação, a gente desistiu um pouco, assim, né? Deixou, assim, de lado um pouco, foi pra outra coisa, tentou voltar, mas não foi pra frente, né? Não deu certo. E naquele semestre, que foi o semestre inicial, assim, quando a gente retomou ali... acabou que a gente não conseguiu finalizar o trabalho, né? A gente então tinha a ideia de ter, né, um fechamento, uma finalização, uma apresentação, mesmo que fosse interna, né? De elas para elas mesmas. No caso, para as outras mulheres que estavam lá. Mas isso já foi outra coisa que elas trouxeram que elas não queriam. Elas não queriam mostrar para outras mulheres, porque elas iam caçoar, iam fazer piada, ia ser, né, o ridículo, assim. Tudo lida com essas antecipações, né? Com essas expectativas ou essas fantasias, assim, que depois que a gente consegue... realizar, desenvolver uma vez, muda o panorama. Então, quando elas conseguiram apresentar fora, parece que, o que a gente achava que era uma apresentação não é exatamente assim. Então, a gente pode fazer. Tanto é que quando teve a visita do pessoal de Michigan, que aí a gente tem esse intercâmbio com a Universidade de Michigan, e a professora Ashley Lucas, que é uma grande pesquisadora na área de pedagogia do teatro nas prisões, enfim, né, tem o livro dela, que passou por 10 países, conhecendo projetos em 10 países diferentes e tal. E aí, no dia que quando ela veio com um grupo de quase 20 estudantes, aí a gente fez uma apresentação interna para esse grupo.
E aí, em menos de um mês, a galera, não, organizamos, vamos fazer isso, disso aqui, a gente encadeia nisso. E aí, elas pegaram aquilo, né? Opa, e apresentaram. Então, quer dizer, é sempre eu acho que a gente tem que sempre ter a seriedade, mas tem que ter também a leveza. Então, por exemplo, a gente viu que o texto teve uma treta. Sim. Então, alivia, tudo bem, não é tão importante, foi uma ideia. Sim, claro que é importante, né? A gente planejou aquela proposta para ser importante, para acontecer, mas também não é que não deu certo. É que a gente acabou se conhecendo como grupos e como parceiros. Opa, talvez esse aqui não é o que é para esse momento. Serviu muito realmente para a gente começar a criar esses laços maiores e mais fortes com elas, né? Enfim, se conhecer de modo geral, né? Tanto a gente quanto elas, para ver afinal de contas, o que vai sair disso. E depois dessa apresentação, já que o Vicente falou da leveza, mais da seriedade, depois dessa apresentação primeira, a gente falou, não, então, já que a gente vai apresentar fora, a gente tem que ensaiar, as falas têm que ser decoradas. Aí elas, opa, então não é sempre, né, não é só as brincadeiras e a gente faz de alguma forma, assim, tudo bem, né? Não, a gente tem que ensaiar. Então elas começaram a ensaiar as falas fora das aulas. E vim com elas, né, mais decoradas, enfim, então a coisa começou a criar uma forma diferente, elas foram enxergando isso nas aulas. Então quando elas viam que uma cena, né, as colegas elas fazendo a cena, aquilo estava funcionando, estava sendo interessante, estava sendo bom para elas, a coisa vai se autoalimentando, na verdade, né? O que não é diferente de qualquer projeto pedagógico, né, artístico pedagógico, envolvendo teatro com qualquer grupo, né? Sim. Eu acho que o que talvez ali a gente tenha que é parte integrante do conhecimento sobre teatro, né, para além do corpo, para além do o que é cena, onde está a plateia e tal, é que a gente vai aos poucos amaciando esse convívio, né? Essa vontade de se expor, que às vezes é muito difícil, porque são vidas que estão ali trancadas, né? Que estão cada vez mais massacradas ali naquela ideia de que, né, fizeram com que eu estivesse aqui fora do convívio com a sociedade. E aí, de repente, vem esse povo aqui querer fazer uma coisa que me exibe. Como que vai ser isso? E tem pessoas, teve algumas que queriam isso, mas outras não, eu não quero, né? Inclusive, uma parte da peça, eu não quero falar sobre a minha vida. Então, como lidar com os desejos contrastantes, né? Quem não quer, quem quer uma terceira opção. E para gerar até confiança nas nossas propostas, né? A gente, em 2019, né, a gente trabalhava com as histórias de vida, mas como é que a gente gera esse espaço confortável dentro dessa instituição que ela é tão rígida, enfim, perpassada pela questão da vigilância, e aí faz com que elas também se sintam convocadas a compartilhar as histórias delas, né? Eu acho que a questão do tempo, né, é fundamental. Do tempo para gerar confiança, para saberem que a gente está lá para fazer uma ação artístico-pedagógica e não, como é? Extrativismo. Ou vigiando, vocês estão aqui, vocês são uma estratégia para vigiar, por que vocês querem saber das nossas histórias, né? Mas eu acho que aí é isso, com o tempo a gente consegue estabelecer um vínculo afetivo mesmo, a gente consegue, nesses encontros que aconteciam nos sábados à tarde, né, além do trabalho, também encontrar espaços de leveza e de prazer, né, as nossas comemorações que a gente conseguiu organizar uma vez a cada 2 meses, assim, um lanche, né, para que a gente pudesse também falar sobre outras coisas, provar outros sabores. E aí, com isso, ao longo do tempo, a gente foi vendo também, elas percebendo não só o nosso compromisso com esse trabalho, mas também elas foram desenvolvendo um vínculo forte com o processo. E aí, acho que quando a gente assumiu, né, recebemos um convite para participar do Festival Isnara Azevedo. Então, a direção da unidade também assume uma tarefa junto com a gente, porque ela tem que pedir autorização judicial. Então a direção da unidade diz, não, essas mulheres que estão participando do projeto do teatro, a gente confia que elas não vão fugir, que elas não vão fazer um plano mirabolante de escapada pelo Teatro da Ubro, mas aí é isso, aí a gente conseguiu esse momento que pra gente é muito forte, que foi fazer essa apresentação pública. E aí, além da beleza do espetáculo, né, com a dramaturgia da Carol e o trabalho, né, nosso, foi poder abrir esse momento para os familiares, né, que assistiram, que puderam então ter esse momento de ver, né, as suas, enfim, parentes, irmãs, tias, mães, né, que estavam ali num outro lugar, que era o palco,
apresentando um espetáculo que lidava com verdade, com muitas coisas duras, mas também com beleza. Pensar o teatro como esse lugar de encontro e que aí se radicaliza, né, quando é esse encontro com essas mulheres que são privadas do convívio social, né, e como o Vicente falou, essa outra geografia que se constitui, né, que ela é, enfim, várias possibilidades a gente tem dali, né, dessas mulheres ali não enquanto presas, mas enquanto artistas mesmo, enquanto criadoras. E isso para a família é muito forte, né, várias pessoas que elas não viam há muito tempo, elas têm essa oportunidade de encontrar nesse outro lugar. Mas também para as espectadoras, para os espectadores que às vezes não estão tão ligados, digamos assim, nas discussões em relação à questão do cárcere, né? E eu acho que se percebe uma série de estereótipos, porque muitas pessoas acham que elas vão ver presas presidiárias e elas se surpreendem vendo artistas. E eu acho que essa surpresa, assim, ela é muito fundamental para a gente mudar o imaginário, né, em relação a essas pessoas que têm a vida atravessada pelo cárcere, para a gente debater de fato o cárcere e lutar pelo fim dele, né? Pensar nessas outras narrativas, né? Desde o começo da pandemia, da segunda semana, a gente teve as atividades suspensas, né? Então, desde lá a gente está se reunindo enquanto grupo de pesquisa para ir afinando novas discussões, para a gente ir, digamos, se instrumentalizando depois para a própria prática, né? Para poder depois dialogar com essas mulheres. Então, a gente está fazendo essas discussões teóricas, também encontrando outros pares e espaços para a gente falar sobre o trabalho, que a gente acha que é muito importante, né? Como a gente não fica só dentro da prisão, né? Como é que as discussões que estão ali a gente leva para fora e também não fica só fechado na universidade, abrir de fato esses muros. E com a pandemia a gente está provocado por uma questão de novas metodologias, né? A gente não pode encontrar elas. Então a gente está desenvolvendo um caderno que é de escrita criativa e também uma espécie de convite a autocuidado. Ele está sendo ainda desenvolvido e vai chegar para elas, a gente espera ainda esse ano, mas que também é esse convite para elas articularem também as histórias, compartilharem com a gente e também pensar nessa potência mesmo criativa, imaginativa que o teatro, né, também convoca elas para que essas histórias sejam ressignificadas, venham a público, outros imaginários em relação a essas mulheres. Nosso grupo está se ampliando, a gente está também visando o trabalho no sistema socioeducativo com as jovens e com os jovens. Também a gente quer expandir para a ala LGBT também, a gente já está num diálogo em relação a isso. E tentando, enfim, ir também para outras unidades para a gente encontrar mais e mais pessoas e poder dialogar a partir desse terreno tão fértil que é o teatro. O momento da apresentação é um ato político, assim, né, definitivo, assim, em relação ao trabalho que a gente faz. Tem uma dimensão íntima ali entre quatro paredes, né, quando a gente está numa sala de ensaio, mas quando a gente abre para performance, aí a gente começa, de alguma maneira, a derrubar os muros e tenta instaurar esse debate, que é o que a gente acredita hoje. Acho que o nosso coletivo, a gente pode assumir isso, que a gente procura debater a questão do desencarceramento mesmo, né? Então tentar ver, assim, de que forma o teatro pode ampliar essa discussão para que a prisão não seja considerada uma solução natural para um problema, que a gente sabe que o crime é um problema, que a violência é um problema, mas que talvez existam outras alternativas que não o aprisionamento, né, das pessoas.